Gente, eu não tô acreditando que eu não pus o nome deles dois em cima. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Assim. Em qualquer lugar. Eu esqueci de pôr, mas nesse vídeo eu vou pôr. E, gente, terminei de comer. Amanhã eu vou tomar dor de barriga. Se não tem até. Mas à noite, sempre quando eu como doce, assim, eu não como. Não fico com dor de barriga quando eu como doce à noite. E quando eu acordo. É sério, gente, eu não fico. E não tô brincando. Falando a verdade. Não, peraí, tá errado. Será, gente? Eu tô tentando fazer um negócio aqui. Ah, deixa assim mesmo. E é isso. Tchau, tchau.